Seja bem-vindo ao Vida de Padaria Cast. Esse é mais um episódio da nossa série que a gente traz pessoas correlacionadas a padarias, ao segmento de alimentação, para bater um papo muito informal. E hoje é uma convidada muito especial, uma das pessoas muito conhecidas no meio de padarias, de panificação, especialista em marketing, especialista em vendas e que tem uma longa história ligada a padarias. Estou com a Rita, do Padaria de Sucesso. Rita, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar com a gente aqui. E seja bem-vinda ao Vida de Padaria Cast. Obrigada, eu me sinto honrada, obrigada pelo convite, estou muito feliz. Conheci o Pedro há pouco tempo, mas assim, já está fazendo sucesso também aí no nicho de panificação. Então, agradeço, fiquei muito feliz da gente bater esse papo, vai ser bem interessante. Então, muito obrigada aí. Legal. A Rita tem um caminho diferente do meu com a panificação. Ela vem aí de padarias, de empresas correlacionadas à padaria. Conta um pouquinho da sua história pra gente aqui, como é que você entrou, o que você já viveu, o que você vive hoje. E, óbvio, fazer o jabá, né, da bagueteria, fazer o jabá da Casa Sol. Sim, certo. Então, já sou a terceira geração de panificadores, né, então começou aí com meu avô, depois meu pai. E comecei, né? Aí meu pai começou com padaria mesmo, né? Com meu avô. E aí ele viu uma oportunidade, né? Ele tem mais ou menos uns 40, acho que é 46 a Casa Sol. E aí, não, Casa Sol 30 e poucos. Agora eu esqueci, viu, gente? Me perdoa. Mas a Casa Sol, ele viu a possibilidade de fornecer, na época não existia saquinho de pão, era resma, né? E aí era aquela resma que embalava os pães, então ele pegou uma distribuidora e dessa distribuidora virou a Casa Sol, né? Ele perdeu tudo, até numa enchente, aí virou Casa Sol, por isso até o nome Casa Sol. E aí ele já tinha, então ele ficou, aí ele tinha a padaria Belo Pães, né? Que tá no centro, né? A gente fez agora 45 anos no centro de Belo Horizonte, bem tradicional, então tem uma história, né? As pessoas têm uma história ali com a padaria, e ele tinha a Casa Sol. Então quando eu comecei, né, fiz 18, eu queria fazer, eu até conto, né, porque na época eu queria fazer publicidade, eu sempre gostei de publicidade, de criação, de criatividade, e só que naquela época os pais induziam a gente, ainda mais o pai que é panificador, ele falou, não, você vai fazer administração de empresas. Então tá. E na administração eu fiquei apaixonada com marketing. Aí eu fui trabalhar com design gráfico. Eu comecei, até hoje faço os saquinhos, então essas artes dos saquinhos da Casa Sol. Então a Casa Sol é uma empresa de embalagem, né, de sacos de pães, embalagens, jogo americano, guardanapo, né, então para quem conhece, e a gente faz esses sacos afetivos, então eu consegui mudar o posicionamento também da Casa Sol, que não é só vender um saco de pão, então tem mensagens, tem histórias, tem conteúdo, né, a gente começa a trabalhar esse conteúdo. E dentro ali da Casa Sol, aí eu fiz design, fiz marketing, eu falei assim, gente, eu pesquiso tanta coisa de padaria legal, tanta ideia legal, na época nem existia rede social, eu falei assim, eu vou criar um blog, que era o blogspot.euamopadaria, onde eu vou divulgar coisas que eu acho interessantes, que eu acho interessante sobre padaria. Eu vi uma placa de preço, eu via, né, o Pinterest, né, que era uma inspiração, fazia aquelas pastas e ia compartilhando. E aí isso deu também, né, começou aí também o Padaria de Sucesso, que essa vontade mesmo de compartilhar conhecimento, de aprender junto, dentro do marketing, dentro da criação. E depois veio ainda a bagueteria. A bagueteria mais novinha, vai fazer 10 anos agora. A bagueteria é uma empresa, né, uma padaria de fermentação natural. E aí meu pai, todas são ideias do meu pai, né, de menos o Padaria de Sucesso. E a bagueteria, ela tá no centro, ela tá ao lado, é bem interessante porque ela tá ao lado da padaria Belo Pães, mas é um público completamente diferente, um produto completamente diferente. Baguetes de fermentação natural, ele trouxe um equipamento da França, então a gente faz o Pedro depois vai experimentar e vai falar. A gente... mesmo, tem um ali, daqui a pouco eu vou mostrar no vídeo aí. Eu trazendo pão para padeiro, né, para panificador. E aí, ele trouxe esse processo também. Então, hoje a gente tem esse ecossistema que a gente fala aí de todas as empresas, sempre com foco na panificação. Então, é a Casa Sol, a Belo Pães, que é uma padaria bem tradicional, e a bagueteria e o Padaria de Sucesso, que veio somar aí no marketing também.
Legal. Até hoje o tema da conversa é marketing, né? Inovação no marketing, marketing no processo de vendas. Mas até antes de entrar, que eu vejo que é uma dor que a maioria dos panificadoras vivem, né? Não foi meu caso, porque eu falei com uma história diferente, mas acho que a maioria das padarias, elas vêm de geração em geração. Então você diz que é a terceira geração. E hoje eu vejo que da segunda para a terceira ou da primeira para a segunda tem muito conflito e muito problema. Como você trouxe essa informação, eu queria te perguntar, teve dificuldades nessa transição de geração? É uma dor que vocês viveram ou vivem? E o que vocês fazem para poder contornar essa mudança de geração? Porque são cabeças diferentes. Então, o que vocês fazem para lidar com essa dificuldade de geração para geração? A gente viveu muito. Só que eu tenho um irmão, né, irmão mais velho, somos só nós dois. E o Alexandre, ele viveu por ele ser o mais velho, né, e ser o primogênito, ele viveu mais essa questão da sucessão. Então, para ele foi mais doído, assim, mais sofrido, né, do que para mim. Mas eu lembro muito, Pedro, tem uma história que eu conto sempre, que a gente precisou de na época pesada mesmo, o irmão chegou a sair, isso foi só na Casa Sol por enquanto, tá? E ele resolveu sair, depois ele voltou e a gente precisou de um psicólogo, a gente teve um trabalho de um psicólogo, que é o Giovanni Mendonça, depois ele foi até para a BIP, e ele trabalhou com a gente, e eu lembro, né, eu conto sempre esse caso, que a gente estava sentado numa mesa assim, e com os post-its, né, fazendo aquele trabalho, tipo assim, do que tá errado? E aí, o que tá errado? Aí eu e meu irmão, isso tá errado, isso tá errado. E a gente foi enchendo uma parede, assim, do escritório de post-it do que tava errado, né? E aí meu pai tava descansando, ele almoçou assim e foi descansar. E a gente continuou a dinâmica e tal. Na hora que meu pai voltou, e assim, porque aí a gente percebeu como que a gente só fica pontuando que tá errado, sabe? Sim. E a gente vem com aquela cabeça de faculdade, né? A gente acha que vai mudar o mundo. E nesse dia a gente começou a respeitá-lo, assim, com aquela sabedoria. Então acho que tem que ter esse equilíbrio, né, do respeito. A gente está vindo com uma ideia nova, mas a gente tem que respeitar tudo que foi construído ali, né, no início. E aí ele voltou desse descanso, sentou assim, olhou para a parede e falou assim: uai, peraí, né? Esse aqui, aí ele pegava, cada papelzinho que ele pegava, ele conseguia reverter para um lado positivo, sabe? De tudo. Então ele sempre teve uma visão muito otimista, assim, das coisas. Sempre foi, você fala que o papai sempre foi aquela pessoa que vê o lado cheio do copo. Então nunca tá ruim, nunca tem crise. E aí ele foi transformando, e aquilo a gente falou assim, poxa, não é que é mesmo, né? Não é que ele tem razão, que esse ponto negativo não é tão assim, ele tem um porquê também de estar fazendo as coisas dessa forma. E nesse dia a gente mudou esse olhar. Então acho que tem que ter um respeito. Não é fácil, igual não foi fácil. A gente já passou, né, esse processo, mas agora a gente já está pensando na outra geração, que, por exemplo, meu sobrinho já está com 13. Então, assim, daqui a pouco, né, o meu sobrinho está com 13, não, meu sobrinho está com 16, o meu filho vai fazer 12. Então, já pode ser registrado, 16 anos já pode virar um CLT. Pois é, então, a gente já está com esse cuidado de estruturar mais, né, a gente estava conversando até aqui antes sobre processos e tudo, e o meu irmão fala muito isso, assim, se a gente não conseguir encantar, né, através da gestão, através dos números, ser aquela coisa gostosa, porque o que acontece? A padaria sempre, eu tô no meio de padaria aí falando, já tô no sindicato, meu pai foi muito de política, de entrar, né, sindicatos, né, da MIPAM, e hoje eu tô na BIP também, então desde novinha a gente cresceu dentro do meio de padaria político também. Do sindicalismo, que é muito importante, que ajuda muito a crescer e tudo. E aí, a gente só via reclamação, né, assim, só reclamava, então o pai chegava em casa cansado, reclamando. Aí você pensa assim, o seu filho escutando aquilo, que vontade que ele vai ter também, né? De entrar, né? Poxa, mas é tão ruim assim, né? Meu pai não viaja, meu pai não... Então, a gente também tem esse cuidado hoje de trabalhar essa gestão de uma forma que seja prazeroso, que a gente consiga encantar também. Meu irmão falou, se a gente não encantar os nossos filhos para vir trabalhar aqui, como é que a gente vai encantar a nossa equipe? Exatamente. Se é da família, que dirá, né, um colaborador e tudo mais. E é legal você falar assim, né, desse conflito de geração, e olha que é um conflito de geração com família, com pessoas que se amam. E olha que tem muita família que não se ama, né? Tá, ali a gente pega alguns casos, mas o que eu sempre falo, quando existe um conflito de geração,
A primeira coisa você até citou, que é respeita a história, respeita o que foi até hoje, porque 45 anos de Belo Pães tem história, tem algo sustentável ali dentro. E segundo, a abertura do novo, pro novo, né? Porque eu escuto muito donos de padaria falando, nunca fiz desse jeito. A gente vai até falar da adaptação dos negócios, como imagina vocês adaptaram a Casa Sol, adaptaram a Belo Pães e tudo mais. Terceiro é definir papéis. Então a gente está fazendo um trabalho com a mentorada que é de avô para neto. Os filhos não quiseram por conta de uma visibilidade que tinha em casa, meu pai não tira férias, meu pai não viaja, eu tô fora. Acabou que a neta tá entrando e tá tendo esse conflito de gerações, mas é isso. Maior ainda, né? Maior ainda. Avô com a neta. Vou respeitar a história do meu avô, que são mais de 30 anos de padaria, mas eu quero que ele se abra para a teoria que eu aprendi, para a vontade, pelo comportamento que eu estou enxergando das pessoas e tudo mais. Então, ficou com a definição de papéis. Ela está modernizando a gestão e ele ainda está na operação ali, no dia a dia, de vigiar algumas coisas, né? Mas o papel dele também está sendo encaminhar para a aposentadoria, para ir soltando o osso aos poucos. O quarto passo que a gente sempre fala é a transparência, que é chegar e resolver, não levar para casa. Sim, então a gente coloca aí dias, né, programados para conversar sobre a padaria, que no almoço na casa da avó seja um almoço na casa da avó e não, você não fez isso, você não fez aquilo, é muito importante. Você tá fazendo errado. E por último, mensurar, corrigir e adaptar, né? Então não existe fórmula mágica para sucessão de negócios, não existe fórmula mágica para você passar um negócio de uma geração para outra, né? Então fica esses 5 passos aí. Muito bom. E outra coisa que você citou são 2 padarias, a Bagueteria e a Belo Pães. Então uma tem 45 anos e a Bagueteria vai fazer 10 agora. Vai fazer 10 anos. Que é um ponto muito importante até para a gente entrar no marketing, que são propostas de valor. Propostas de valor é o que diferencia do concorrente. Sim. Né? As 2 têm propostas de valor diferente? Tem, totalmente. Por isso que tem público diferente. Eu vi até seu vídeo essa semana e falei, olha, é bacana falar sobre isso, né? Você fala proposta de valor, a gente trabalha como branding, né? Como diferenciação, como posicionamento de marca, né? Sim. Qual que é o seu posicionamento, né? O que está ligado. É completamente diferente. Então, por exemplo, na bagueteria é um pão de fermentação natural. Então, a gente entendeu e a gente conseguiu, através do processo, fazer um pão de fermentação natural que ele é mais barato, assim, né? O custo pra gente. Então, é um pão pro dia a dia, que o cliente, ele não precisa de comprar uma baguete só quando tem um evento ou quando ele vai receber em casa. Então, a gente começou a posicionar que é um produto especial que você merece para todo dia. Então, você pode comer a baguete todos os dias. Então, é pequenininha, não tem espaço para sentar, só tem um mini empório, geleias, cafés, o que combina, a gente até trabalha isso, o que harmoniza, então, fazer aquelas harmonizações, né? A gente agora está programando um treinamento com as meninas para elas saberem mesmo, saber harmonizar, falar, olha, você leva essa geleia, combina com esse produto, que a gente já trabalha também nas redes sociais. A Belo Pães, a gente já está posicionando ela bem na tradição. Então, assim, naquele produto antigo, no pão sovado, como era de antigamente. Então, até na pandemia, a gente trabalhou muito isso, o biscoitinho do meu avô. Então, a gente traz histórias do meu avô. Então, a gente trabalha com histórias no centro de Belo Horizonte. Porque todo mundo que entra lá tem uma história. Então, fala assim... E é de perceber, eu acho que a gente consegue muito, Pedro, pensar nessa proposta de valor ouvindo o que o cliente fala, né? O que ele está buscando ali, né? Entendendo o cliente. Então, a gente entendeu que o cliente tem uma história ali, que ele fala, nossa, quando eu era criança, eu vinha nessa padaria, meu avô. Então, a gente dá um foco bastante nesses produtos que são antigos. Então, na pandemia, a gente fez aquele pão de meio quilo, né? Legal. Aquele pão grandão. E aí, os idosos chegavam lá e o olho até lacrimejava. Olha, eu lembro disso. Então, por exemplo, o biscoitinho, a gente colocou o nome do meu avô, porque era um biscoito que meu avô comia. E o pão sovado é uma outra receita do meu avô, que era padeiro, né? Então, são os 2 avós, o materno e o paterno. Meu avô paterno, ó, gasgando, peraí. Uhum. O
meu avô paterno, ele criou esse pão sovado. Então, as pessoas quando comem, que são mais velhas, elas falam, poxa, é o sabor daquele sabor antigo. Então, a gente entendeu e falou assim, pô, então nosso posicionamento é no produto tradicional, com sabor, aquela broa mineira, então produto mineiro, tradição. Então, lá é bem focado na tradição, nas histórias, né? Eu agora, esse trabalho, agora sentei com as meninas pra gente fazer o planejamento de marketing. Então, assim, a gente precisa de trabalhar mais histórias, contar mais histórias, né? O storytelling tá aí em alta, né? Legal. Então a gente precisa, eu lembro que na pandemia eu pegava biscoitinho e eu colocava, por exemplo, no copo de leite molhadinho, porque era uma coisa que a gente sabe que o cliente consome e faz em casa, o mais velho, né? Então a gente tem esses dois posicionamentos diferentes. E a pessoa que às vezes entra na bagueteria não entra na Belo Pães e vice-versa. E que legal, né? Você falou de posicionamento, que são duas empresas diferentes, mas que trabalham, vamos dizer, de formas, uma estratégia igual. Então, cada um tem seu posicionamento, né? Cada um tem seu produto, mas o que eu achei legal é que respeita a praça que trabalha, então a região central, como você disse, é um pão artesanal que tem um valor justo, um tamanho justo para a pessoa levar para o dia a dia. Sim. É diferente de um pão artesanal que até vi em São Paulo, que era R$189 o quilo, fermentação não sei de que e tudo, nem gravei porque eu não era público desse pão. Mas eu achei legal que as duas padarias, tanto a Belo Pães quanto a bagueteria, cada um tem o seu produto, mas respeitando, né, o público, respeitando a área que trabalha e o tipo de comunicação com esse público. É completamente diferente. Completamente a comunicação, as redes sociais, o tipo de imagem que a gente faz, de foto, é completamente diferente, porque é um público... E a gente, no início, a gente fez uma estratégia muito, assim, foi até a minha cunhada, né, a Débora, que ela gosta muito de gastronomia, né, ela tá até estudando mais agora, e ela é padeira, né, ela sabe fazer o pão, ela vai lá e faz o pão, e a nossa sócia, a minha cunhada, ela começou, a gente viu que a gente tinha um potencial, e a gente tem hoje um potencial de atender muitos restaurantes, com aquele couvert, com pão, com sanduíches, né, e aí... ela começou tanto a seguir, na época, o Instagram, a gente vai falar disso, né, que tá mudando, mas na época funcionava muito essa coisa de seguir, né, pra pessoa seguir de volta. Sim. E aí ela começou a seguir chefes de cozinha, começou a seguir restaurantes, e esse boca a boca da gente colocar esses produtos nos restaurantes foi trazendo ainda mais clientes pra gente, foi uma estratégia muito legal, porque o cliente come no restaurante, até hoje acontece, chega lá e fala, olha, eu perguntei o garçom de onde que era esse pão e vim aqui comprar. E a gente foi crescendo no Instagram muito assim também, foi um boca a boca, e a gente foi crescendo através da qualidade do pão, mostrando, muitos clientes também que fazem repost, né? Então a gente foi trabalhando essa questão do pão de qualidade, e hoje a gente tem um público realmente completamente diferente, de uma do lado da outra, mas é um público completamente... E no mesmo bairro, né? No mesmo lado, na mesma rua, né? Na mesma região, né? E tudo mais. E muito legal, né? Porque a gente falou aí de posicionamento, de produto, e hoje, né, já virando a chave total pro marketing. Então, assim, me assusta a quantidade de padarias que tem zero marketing. Então, antigamente, falava, isso não vai funcionar, isso não serve, padaria aqui é diário. Na sua visão, como é que o marketing influencia no processo de vendas de uma padaria? E também, assim, né, até antes de você responder, me assusta muito as padarias que, às vezes, algumas não têm, tão fechadas ainda para ter, que seja uma página no Google, que seja um Instagram, e outras têm por ter, que na minha visão não funciona nos dias de hoje. E como é que você acha que o marketing influencia no processo de vendas ali do dia a dia? Nossa, influencia tudo. Marketing hoje é tudo. E à medida que o tempo foi passando, a gente foi vendo como a importância disso para a marca, porque você consegue posicionar sua marca, visibilidade. Então, as empresas grandes já fazem isso há muito tempo, né? E a gente tem muita... E você falou isso, é verdade. Eu fiz uma palestra uma vez, e aí um panificador me perguntou assim, tá, tudo muito legal isso que você está falando aí, mas eu não preciso disso. Aí eu virei para ele e falei assim, o que acontece? Você pode até não estar em nenhuma rede social,
mas o seu cliente está, e ele está falando de você, né? O seu cliente está falando de você o tempo inteiro. Então, assim, hoje, né, a gente fala da comunicação antigamente, que era aquela comunicação só TV, só rádio. Hoje a comunicação é via de mão dupla, né, Pedro? Então, assim, as coisas são muito dinâmicas. Então, a pessoa está provando aqui, se ela não gostou, ela está indo para a rede social, ela está indo para o Google. Realmente é muito, assim, aumentou muito a importância e muito trabalho que a gente tem que fazer, que a gente tem que cuidar desses pontos de contato, né? Que são todos esses pontos de contato da marca, a gente tem que estar cuidando. Então, assim, e ele falou assim, não, mas eu não preciso, porque é o cliente ali do bairro. Eu falei, tudo bem, por enquanto não, mas e daqui a algum tempo? E o jovem, e a criança que vai virar jovem, será que eles vão continuar tendo essa vontade de visitar a padaria, de continuar? E a continuidade disso? Né? Então, se você não cria uma ação temática, não faz um produto diferente, não está nas redes sociais, eu sinto muito te dizer, mas esse público jovem não engaja mais com essa marca. Então, por mais que ele vai ainda com o avô comprar o pão, mas se você não fizer um trabalho ali de resgate, de contar histórias, então assim, na nossa padaria a gente tem pouca criança. E aí a gente está começando a fazer, mesmo que trazendo coisas antigas, a gente fez no ano passado a campanha dos ursinhos carinhosos, então assim, tentando mostrar, trazer, contar as histórias. Então assim, se você não quiser fazer marketing hoje, tudo bem, mas assim, lá na frente você vai ver que você perdeu tempo, e aí o seu concorrente, então não adianta reclamar, né? O concorrente está fazendo campanha, está fazendo aquilo. Hoje tem muito mais coisa para a gente fazer, mas é muito, não é que é fácil, como se diz assim, tá na nossa mão, né? Porque antigamente era muito caro. Você tinha que ir para uma televisão, você tinha que ir para um rádio, né, Pedro? Então hoje... Um outdoor, né? Aí hoje a contracapa de uma lista telefônica. Sim. E hoje você tem tantos meios, né? Tem o Google, como você falou, tem as redes sociais todas de graça, lógico, que se quiser colocar ali, e mesmo se você quiser colocar dinheiro, você colocando um pouquinho, mas fazendo uma campanha assertiva, porque, gente, a gente não precisa atingir, isso é importante a gente falar. Nós trabalhamos com um negócio local, a gente não precisa de ter um boom no país inteiro. É legal? Se você faz um vídeo que viraliza, mas e aí? A venda daquele negócio ali, né? E a sua comunidade? Então, hoje a gente fala muito de construir a comunidade no entorno da padaria. São as pessoas que vão comprar, que vão voltar no outro dia, que vão recomprar, né? Então a gente precisa de trabalhar, e aí você colocando um dinheiro dentro hoje do Instagram ali, para divulgar uma campanha, divulgar um produto dentro do Instagram, fazendo ali um raio, 1 quilômetro da sua padaria, não é caro, você atinge muito mais gente, né? Então, a gente tem mais coisas para se fazer, né, para serem feitas, mas facilitou muito isso, né? A gente conseguir chegar no cliente, apesar de hoje ter tanta atenção, a gente está lutando com a atenção de um monte de coisa, né? E por isso que a gente tem que criar um marketing bem feito, fazer estratégia, fazer planejamento, aí para a gente conseguir sobressair nessa conversa toda que está nas redes sociais, aí, que estão nas redes sociais. Legal, então, assim, teve até um dono de padaria que falou assim, tem aquela história, tem a padaria, sei lá, 100 mil anos e nunca fiz marketing. E minha venda é a mesma, né? Eu sempre brinco, não, sua venda não é a mesma. Você está subindo o ticket médio, então você pode olhar seu relatório de vendas que ele está caindo dia após dia. Então, sei lá, o pão que eu vendia em 2019, quando eu comecei a empreender, hoje ele está muito mais caro. Então, assim, talvez o nível de faturamento seja o mesmo, mas... outra, poderia estar crescendo. Poderia estar crescendo, né? Por que está estagnado? Né? Porque eu sempre falo que não existe meio termo. Negócio ou estão morrendo ou estão crescendo. Não tem negócio fica parado, né? E assim, ele brincou comigo e falou assim, que eu dei uma na lata dele, que falou, nossa, poderia ter dormido sem essa. E foi assim, cara, o McDonald's, que é a maior franquia, rede de alimentação do mundo, o maior negócio de alimentação do mundo, investe milhões e milhões em marketing. A padaria do seu Zé, que ninguém conhece, por que não vai investir? Ponto. Eu falei, poderia ter dormido sem essa. Muito bom. E assim, quem é aquela famosa frase clichê, quem não é visto, não é lembrado, né? E hoje a gente vive, como você colocou muito bem, num mundo com a explosão de informações. Então a gente passa na rua, um tanto de coisa para ver, a gente passa de cabeça baixa olhando o telefone. E então, assim, se a gente não tá ali, a pessoa tá vendo outra coisa, o outro vai estar. Sim. Então, não necessariamente ele vai ver uma outra padaria, mas bateu a fome nele, ele vai ver um hambúrguer, vai ver uma pizza.
Então eu sempre brinco, né, que padaria não concorre com padaria. Padaria ela é local, como a Rita colocou, é uma comunidade. O cara que te compra todo dia ali, você precisa, ele está ali na sua localização, na sua região, ou está passando por ali. Então o seu concorrente é outro, é quem está no iFood, né, uma facilidade que o cara tem ali e quem que ele está vendo e tudo mais. E só para entender como é que as coisas se conectam, né? Então assim, você se entendeu o seu público, você se posiciona e você acaba, né? Você fazendo um marketing bem feito, você leva o produto certo, através da mensagem certa para a pessoa certa. Exatamente. E porque é importante a gente falar também, né? Quando padarias, se você não diferencia em nada, se o seu pão é igual ao do concorrente, você vai fazer o panetone. Agora, na época, se o seu panetone está lá naquele saco plástico com araminho, igual a toda padaria da esquina, do lado do seu bairro, o cliente vai escolher como, né, Pedro? Pelo preço. Pelo preço. Ele vai escolher pelo preço. Então, assim, é o que a gente não quer, né? A gente quer criar valor. Então, para a gente criar valor, a gente precisa disso, tudo que o Pedro falou. Entender o público, criar posicionamento, fazer campanhas, produtos diferentes. Precisa de inovar em todos os produtos? Não, mas ter algum produto que a pessoa vai lá buscar. Que marque, né? Que você trabalhe ele. Igual, por exemplo, lá na Belo Pai a gente tem o pão, o pão com linguiça caseira, né? E o pão com pernil, que é muito tradicional, né? Em padarias mais antigas. Então, a gente trabalha o pão com pernil na chapa, né? No pão. Então, a gente tem que ter um produto assim. E até esses produtos sazonais, né? Que a gente precisa de trabalhar eles muito bem pra gente pegar esse público que poderia estar indo na concorrência, mas ele é uma coisa que a gente está posicionando muito hoje, né, Pedro? A gente até conversou aqui antes. A padaria, ela pode e ela deve, né, estar nos momentos de consumo e vender presentes, né? Então, assim, a gente vende, porque comida é afeto, né? Comida é afeto, comida é presente. Então as pessoas hoje presenteiam com produtos eu adoro receber, né, com comidas. Então assim, você tá fazendo um biscoito lá, esse biscoito que você sempre faz, ele pode estar numa embalagem bonita de Natal, é só trocar a embalagem, colocar um laço, colocar uma fita, é o mesmo produto, mas você faz um trabalho de marketing, você conta a história dele, você fala como que aquele produto é feito, e esse trabalho de marketing, ele posiciona com mais valor um produto que às vezes não tem diferenciação nenhuma do outro. E eu sempre brinco, né, isso foi até uma reflexão que eu fiz nos últimos tempos, que não existe um ambiente mais democrático no mundo que uma padaria. Então, se você for 7 horas da manhã, tem uma mãe levando os filhos para a escola, comprando lanche, tem um empresário com roupa social indo trabalhar, tem alguém de pijama indo buscar café da manhã com remela no olho, tem um cara voltando da festa. Da ressaca, e ninguém julga ninguém. Isso que eu achei mais legal. Então não existe um ambiente mais democrático que uma padaria. Ou seja, existem produtos para todo mundo. Então, eu mesmo passei numa padaria aqui pertinho para poder comprar um chocotone trufado para dar de presente. Né? Como fui lá hoje cedo, né, na correria, hoje tinha que vir para cá, fui lá tomar café da manhã. Então, não existe, né, um ambiente mais democrático e são públicos e públicos, mensagens e mensagens. Então, o pãozinho é ali, o dia a dia, né, o pão com manteiga na chapa que eu gosto, os ovos mexidos, e o chocotone é a mensagem diferente, é encantar, é presentear, né, e tudo mais. São momentos de consumo diferentes e a gente tem que posicionar em cada momento de consumo, né? Sim, então, ou seja, né, respondendo a pergunta que a gente falou aqui, o marketing influencia muito no processo de venda. Uma venda para aumentar ticket médio, uma venda para garantir recorrência, frequência de compra dos clientes, frequência, né, de presença na sua loja e tudo mais. E o boca a boca, né? Você faz um marketing legal, você também está influenciando outras pessoas a falarem da sua marca. E sobre o marketing nos dias de hoje, porque já chegamos no consenso que está fora das redes sociais, vão fazer marketing, não existe mais. Não existe. Ponto. E esse que eu acho que você vai concordar, postar por postar também não resolve mais. Não. Porque hoje você está nos stories ou no feed, a cada 2 ou 3 stories que você passa tem um patrocinado. Então a pessoa já tem alguém pagando ali. E aí, como chamar a atenção nos dias de hoje? Como ser notado para ser visto e lembrado?
Nossa, boa pergunta. E esse marketing está mudando tão rápido, né, Pedro? A gente fala que quem trabalha com marketing sofre, porque assim, a cada dia um novo algoritmo, cada dia uma coisa. O que funcionava no início do ano já não está funcionando mais, porque a gente tem que estar atento a esse movimento. A gente não pode sofrer, a gente tem que estar assim, ciente do que é a nossa marca. Então, sempre ficar aí, se ficar alguma coisa desse papo nosso, posicionamento da marca, o que você é, para quem que você é, para o seu público. Então, né, o que você é, o que você faz e para quem que você vende. Então, ter isso bem organizado e não precisa de pirar muito. Eu falo que esse marketing está muito... Tem pessoas assim, pesando na mão, porque assim, essa coisa do aparecer a qualquer custo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o que eu acredito hoje que funciona, né, para a gente chamar atenção? É isso que eu falei, você estar bem posicionado na sua marca, contar histórias. Então, assim, tá atento até nas trends que a gente fala, né? O que são as trends? São as tendências, o que está acontecendo, a música que está em alta, o meme que está todo mundo fazendo, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. É legal a gente acompanhar, mas você tem que ver aquilo que tem sinergia com a sua marca, né? Que tem a ver com seus valores. Então, a música está em alta, por exemplo, um funk que está em alta, eu não vou colocar na bagueteria. A bagueteria eu trabalho com o público classe A, classe B. Eu coloco jazz, né? Você entrar lá, você só vai ver esse tipo de música. Você vai ver jazz, você vai ver música clássica, você vai ver... Porque eu sei que é o tipo de música que meu público consome. Então, eu não vou fazer dancinha jogando água na cara da minha equipe, né? Então, por quê? Porque um dos valores é respeito à equipe. Não que eu tô falando que quem tá jogando tá desrespeitando, sabe, Pedro? Mas eu vejo umas coisas assim bem, bem absurdas. Então, é legal fazer humor, é legal, mas a gente tem que definir. Eu sou muito mais, eu acho que é legal algumas coisas, você fazer uma coisa que é legal, que é engraçado, mas ter sempre na mente assim, olha, qual que é o meu valor, qual que é o meu posicionamento. Então eu gosto muito, então tem padarias que dão show sem precisar de fazer isso, tem uma visibilidade grande, porque eles estão contando história, eles estão mostrando os colaboradores, campanhas. Então assim, você falou o que a gente pode fazer para ser visto. Gente, faça campanha, e não precisa ser campanha grande, faça uma campanha de Outubro Rosa, Novembro Azul, tem padarias que fizeram mesas lindas, né, fizeram homenagens para a equipe, né, para a confeiteira que teve um câncer de mama. Então, estar atento a esse movimento, do que você pode trazer para engajar o público, emocionar, contar histórias. Então eu falo assim, as pessoas identificam, elas engajam na rede social por identificação, ou porque ela identifica com aquela história, pelo humor, né, pelo entretenimento. Porque é muito importante a gente perceber, Pedro, que as pessoas não estão nas redes sociais para comprar um pão de queijo. A gente não está lá, né? Passatempo, é um hobby. A gente está ali no final do dia porque você está no estresse, você está ali para ver um humor, você está ali para ver uma receita. Saiu até uma pesquisa ontem que eu baixei sobre o Instagram, então eu estava falando lá que a primeira coisa que as pessoas veem no Instagram, como é que é? Era receita, receita, então eu falei, gente, acho que receita tá ali no terceiro, humor, e agora eu não lembro da outra coisa, assim. Então, assim, as pessoas estão ali para se divertirem, para pegar uma receita, para ver alguma coisa de relacionamento. Viagens. Viagens é o primeiro, né? É uma pesquisa nova. Então, essa pesquisa do Instagram fala que as pessoas estão no Instagram para ver conteúdos de viagem, conteúdos de receitas. Então, por que não a gente criar receitas dos nossos produtos? A gente faz isso muito na bagueteria, né? Agora eu tô até precisando de fazer de novo. Então, agora vem o Natal, coloco lá a receita de brusqueta com a baguete, porque a gente não tem espaço de venda, de consumo na loja. Então, eu crio receitas. Uma coisa que tem funcionado muito também, Pedro, são essas padarias que criam episódios. As pessoas não gostam tanto de ver série, então essas padarias... Tem uma loja que é de um doce, Cinnamon Roll, é no Rio. E aí eu comecei a maratonar o conteúdo deles, porque eles mostram desde a reforma,
né? Então eles mostram na reforma o que eles estavam fazendo, os perrengues que aconteceram na reforma, e eles vão estruturando aquele conteúdo. E a gente vai ficando encantada. Sabe aquele conteúdo gostoso que você quer ver, prende? Né? Então, às vezes, por exemplo, a gente não quer mostrar um perrengue, mas o que eu falo muito, por exemplo, tem a campanha de Natal agora, né? Ou qualquer outra campanha, mostra o que você está pensando, tá ali nos stories no dia a dia, mostra o que você está imaginando, mostra a reunião da equipe discutindo sobre ideias, coloca lá o que o cliente acha, né? Usa aquelas interações, isso tudo vai criando aquela conexão. Então, você mostrar o dia a dia, a rotina. Tem vários panificadores aí que mostram a rotina do dia a dia. O Pedro tem um meme que ele fez, um vídeo super legal mostrando a rotina do panificador. Mas você mostrar a sua rotina, tipo assim, olha o meu dia a dia aqui, agora que eu vou fazer essa massa de croissant, né? Faz ali, vai narrando, vai mostrando. Então, isso conecta muito as pessoas. Você vai fazer uma cesta, tá montando uma cesta, conta a história daquela pessoa, daquele cliente. Olha, eu tô montando aqui essa cesta, essa cliente é uma querida, é muito antiga. Então, as pessoas hoje, elas estão engajando com isso, com histórias. E tem aquela máxima que é justamente no Instagram, que você tem 3 segundos para chamar atenção. Para chamar atenção, legal. Você tem os 3 segundos. Então, é insano isso, você pensar. Porque assim, se você começar o vídeo falando, olá, eu sou aqui da panificadora, tá, já foi. A pessoa já não parou para ver seu vídeo. Pulou. Então, você tem que ter um gancho forte, né? De falar, olha, nesse Natal, olha esse produto, mostrar produto, criar presentes, criar opções de consumo, né, situações de consumo. Então, assim, é um trabalho fácil? Não é. Mas é gostoso, assim, quando eu vejo que as padarias têm um planejamento, que elas têm um calendário, acho que é muito importante ter um calendário de organizar, né, de planejar. Então, por exemplo, tem tantas datas legais, igual, por exemplo, Outubro Rosa, as padarias não trabalhavam, né, hoje elas trabalham. Halloween, quantas padarias fizeram campanhas super legais de Halloween, engajando, trazendo criança para a loja, para consumir. E às vezes tem uma data lá, eu lembro que no meu calendário as pessoas colocaram, sempre elas me falam, num dia eu vou mudando ele para o outro ano. Tipo assim, dia da doméstica, né? Quantas domésticas vão na nossa loja, cria kits, dia do porteiro. Então, tem muitas datas que a gente pode trabalhar, dia do sanduíche, mas não é fazer promoção de preço. Quando a gente fala promoção... Não é, né? É divulgação. É divulgação. Né? Como levar a mensagem ali. Exatamente. E muito legal. Então, assim, marketing nos dias de hoje é ser diferente. Então, através da criação de conexão, relacionamento, e você cria conexão e relacionamento, como a Rita falou, através de gostos parecidos, através de histórias, de rotina, de dia a dia. Então, assim, legal que eu já peguei, assim, vários insights para poder aplicar no meu negócio. Porque antigamente, assim, quando eu falo antigamente, assim, né, parece que era em 1900, mas, sei lá, 2 ou 3 anos atrás, né, o Instagram de empresas era basicamente um portfólio de preço e venda, né? Tipo assim, tal produto, tal valor, né? Tal produto, tal valor, e isso hoje não vende mais. Não funciona mais. Não funciona. Então, legal, acho que deu para ter excelentes insights aí. E... Só te cortando. Não, pode falar, não. Tem uma padaria que chama Padaria do Seu Chico. E essa padaria, gente, ela causou um transtorno na comunidade de volta da padaria, porque virou um sucesso tão grande. Ele não faz dancinha, ele não faz trend, ele não faz música em alta. Sabe o que ele faz todo dia, Pedro? Ele sai da produção com os produtos dele, né, com a bandeja, e fala, gente, olha esse produto aqui, mostra o produto, e mostra o recheio. E aí ele criou uma pizza, um pão lá de gemada, que ficou um sucesso viral. Então você precisa, às vezes, de um produto, mas que você mostra. Então, eu acompanho vários criadores de conteúdo, assim, de doceria, que tá ali mostrando ali ao dia a dia, mostrando sabor, mostrando recheio. A gente trabalha com comida, a gente não criar desejo da pessoa, que ela fala assim, meu Deus, eu quero comer isso agora, né? Então, na hora que ela tá passando feed, tem que ser que a gente chama de porn food, né? Que a comida pornográfica. Então, tem que ser a calda escorrendo, tem que ser... E aquilo abrindo, olha, tem uma padaria bem interessante que ela criou a hora do recheio. Então, acho que é tipo assim, toda quarta, toda terça. Isso é legal também, você ter uma programação. Né? Então, porque ela vai mostrar o recheio do produto. Ela senta e ela vai provar e ela corta aquele produto. Aí ela mostra o recheio da coxinha, o recheio da torta, o recheio do rocambole. Tem uma outra também, que é lá em Juiz de Fora, que ela criou provando com elas. O que ela faz? Ela chama a equipe
para sentar com ela e provar. Isso tá de olho no que está acontecendo no mercado, porque a gente vê muitas essas resenhas de produto, as pessoas gostam de parar para ver as pessoas experimentando aquilo. Então agora, né, pega seu produto, chama, olha, provando com elas. Eu já vi até provando com o cliente, convida algum cliente para provar o produto junto, né? Então... Legal, que assim, a pessoa antes de comer com a boca, ela come com os olhos. E só compartilhando, né, com você um case muito legal que eu fiz. A gente completou 1 ano da última loja que a gente abriu em Uberaba e lá eu uso a padaria como um laboratório para fazer coisas diferentes. E o sorteio de 1 ano, eu sorteei o melhor emprego do mundo. A pessoa ia trabalhar com a gente 1 dia do cargo de degustador oficial. Nossa, que maravilha! Então ela ia receber um Pix, ela ia experimentar pratos, né, que nunca foram soltos e ela tinha que dar o aval se o produto ia entrar na linha de produção ou não. Bombou. O sorteio, assim, a inscrição do sorteio bombou. Não tem vaga ainda. Esse aí todo mundo queria. Então, assim, somando o vídeo de divulgação desse sorteio e mais o vídeo de como é que foi a amostra, assim, deu um engajamento absurdo, deu uma quantidade de seguidores absurda. Muito bacana. E são seguidores reais. E, assim, foi muito legal, porque a gente colocou a ganhadora para assinar um contrato, ela tirou uma foto igual o jogador de futebol segurando a camisa, conhecendo a estrutura que ela ia, que os produtos são preparados. Então teve a apresentação de todos os pratos e no final, para ela ganhar o Pix, ela tinha que avaliar. Tinha que avaliar a textura do produto, legal, o sabor, a aparência, o potencial de venda. Então, assim, são ideias, né, que, como a Rita falou, contar a história. A gente contou uma história, porque que esse é o melhor emprego do mundo. Criar uma conexão de dinheiro, comida, e ser diferente. Então, ser diferente, aí só recapitulando, criar conexão, criar relacionamento e através de histórias dia a dia, né, rotina. Então, a gente gastou um Pix de R$500 e produto que a gente ia ter que fazer. E deu um engajamento absurdo. E por que não criar uma vez no mês o dia do degustador, né? Então, assim... É muito legal, né, assim, ver que a gente compartilha de algumas ideias, né, assim, bem parecidas. Pode ser o degustador, por exemplo, de uma campanha, vai lançar uma campanha nova, né, de Páscoa, né, uma campanha de Natal, então vai degustar nosso panetone. E isso aí, só uma coisa que eu lembrei agora que é muito importante, nos Estados Unidos tem crescido muito, agora está chegando no Brasil, que é o conteúdo UGC, né, uma nem sigla sei o que é uma sigla em inglês, UGC. Que é o conteúdo criado pelo cliente. Então, assim, não que os influenciadores não funcionam mais, funciona, mas já nem tanto como antes. E agora, por quê, Pedro? É muito interessante, porque assim, você vê um influenciador falando de um produto, você sabe que ele foi pago para aquilo, né? Acaba perdendo um pouco a credibilidade, né? Tem até uma página aqui em BH que foi perdendo a credibilidade por isso, assim, porque as pessoas iam lá, ele fazia a resenha do lugar e via que não era aquilo tudo, né? Então, o seu cliente não, mas você vai pegar o seu cliente que gosta do seu produto. Sabe aquele cliente que está sempre no fim de semana fazendo uns stories, mostrando a mesa dele? Então, convidar esse cliente para ser um criador de conteúdo, né? Então, olha, nós vamos fazer agora uma campanha. Então, fazer parcerias também com quem faz buffet, com quem monta mesa, né? Que às vezes tem cliente na sua loja que trabalha com isso, com mesa posta. Mesa posta é um assunto que as pessoas adoram, né? Eu fico vendo às vezes no Instagram a pessoa montando a mesa, mostrando como que é bonito, né? De criar aquele momento gostoso em casa. Então, assim, descobrir quais são aqueles clientes seus que são influenciadores e colocar esse cliente também. E tem um funcionário influenciador, né? Aí a gente tem um pouquinho aí, um pouquinho diferente, e às vezes tem que tomar um cuidado, né? Mas tem muitos, tem uma página que é uma pessoa que trabalha no Burger King, você já viu? E ela mostra todos os processos, ela mostra. E acaba que ela tá divulgando a marca. E ela tá ali, gente, ela abre o Instagram e ela mostra o processo dela fazendo um hambúrguer, como que é um hambúrguer lá do Burger King. Então, também é legal. Mas o cliente eu acho muito bacana, porque o cliente ele posta, imagina, na hora que ele posta a rede dele de contatos, né, que é ali da cidade, da família. Então vem e fala, nossa, onde que é esse produto? Nossa, que produto bonito. Então você tá influenciando ali e a pessoa acredita, porque é verdade. Ela gosta daquele produto, real, né? Algo real. Não, muito legal, assim, eu acho que, como a gente falou no início da conversa, que a padaria era local e daquela comunidade. Então,
talvez um grande influencer, ele não vai engajar, né? Então, assim, outro dia até a Luísa Sons, ela foi em uma das minhas padarias. Ah, que legal. Então, assim, a gente nem quis postar para não atrair o fã da Luísa Sons, ele não compra meu pão, né? Talvez o fã da Luísa Sons que mora em Uberaba, que passe pela minha padaria. Então, assim, a gente, né, tirou uma foto, obviamente, para valorizar a padaria e tudo mais, mas não usou isso como marketing. E tudo mais, mas esse nano influencer, esse pequeno influencer, ele faz muita diferença. E só pra gente, até peguei esse insight aí do UGC, mas é uma coisa assim que inconscientemente eu trabalhava, eu até peguei o insight para trabalhar conscientemente, que o legal é que eu acho que um dos resultados é a legião de fãs e defensores da marca que você cria. Cria mesmo. Então, assim, a gente faz alguns sorteios, algumas ações muito diferenciadas, né? Então a gente equilibra até o nosso marketing, não vou falar nem o marketing, mas o dia a dia, né? Então a padaria para mim é equilíbrio, né? Então, obviamente, o equilíbrio econômico, o equilíbrio do colaborador, o equilíbrio social, o que você devolve ali para aquela comunidade, então desde uma ação social e tudo mais. Então a gente tem criado em algumas lojas uma legião de fãs e defensores da marca. Outro dia eu fiz um vídeo para padaria, aí eu tive uma reclamação que a pessoa comentou desse jeito: a pior padaria, o pão é ruim, a pizza é ruim e tudo é caro. Antes de eu ver o comentário, eu já tinha 3 defendendo, xingando, falando que eu queria falar, mas eu não podia falar por trás do CNPJ. Então assim, xingando o cara falou assim, a pessoa que me xingou falou: nossa, em um dia, assim, como você assumiu do pão, bolo, a pizza em um dia. Aí um cliente foi até muito inteligente, falou assim: cara, em um dia você comeu isso tudo? Ou você é mentiroso, ou realmente você é muito guloso e passou mal. Assim, comentou e tal. Então é muito legal que a gente cria essa legião de fãs, defensores da marca, né? Cria mesmo. E sobre o futuro do marketing, para onde que você vê que ele vai caminhar? Então a gente vai vivendo alguns momentos, né? Antes era, estou na rede social, agora postar por postar não dá, então entrou na moda os ganchos, né? Que é o vídeo de alguém caindo e mostrando, né, alguma coisa cômica. E o que você entende que vai ser o futuro do marketing? Vai ser a conexão e o relacionamento mesmo? Conexão, relacionamento e histórias? Tem mais uma coisinha a mais, algo que é novo para as pessoas trabalharem? Eu acredito nisso, na humanização, e acredito e torço para a gente continuar nesse marketing humanizado e menos... eles já falam isso, né? Tanto que no TikTok tem isso, que você fizer um conteúdo muito elaborado, muito editado, não engaja muito, que as pessoas querem ali o dia a dia, o real. Então eu acredito que essa humanização ela vai crescer muito, Pedro. Acredito e espero que são marcas humanas, marcas que erram, né? Então eu não vou colocar tudo perfeitinho. Então, às vezes você vê um Instagram que é tão perfeito, as fotos tão perfeitas, tudo tão perfeito, fala, meu Deus, não é assim, né? Assim. A gente sabe que não é, né? Então, assim, é mostrar o dia a dia. Tem uma outra também, panificadora, e ela é a dona, e ela tá ali no dia a dia mostrando, falando, olha, hoje um cliente ligou, hoje eu errei. Então, assim, é difícil a gente falar isso, né? Pra rede social e falar que teve um erro. Mas as pessoas querem ver isso, assim, elas querem ver o lado humano da marca também. Como que ela começou, o que ela acredita. E eu acredito que a gente vai continuar seguindo para essa coisa para esse lado da humanização. Espero que sim, né? Que a gente vá e que reduza um pouco essa coisa muito do humor. Aliás, o humor sempre vai ter, mas vai complementar. Que sejam, né? Tem hora que as coisas saem um pouco do limite. Que acaba que pessoas compram de pessoas. No final das contas, pessoas compram de pessoas. Exatamente. Então, quando vê uma marca, por exemplo, que tá vendo ali que tem alguém, e eu entendo essa dificuldade, porque tem padarias que tem o dono que quer aparecer. Na minha loja, por exemplo, eu não tenho equipe que gosta de aparecer, então de vez em quando eu apareço, mas também não quero ficar aparecendo muito, mas tem hora que eu falo assim, nossa, eu acho que eu tenho que aparecer mais. Eu acredito que tem que aparecer ou eu ou outra pessoa. Então tem muita gente que tem esse medo, né, de aparecer nas câmeras, de gravar. Então, eu vou dando exemplo que eu acho legal. Tem uma marca que ela nunca apareceu e que ela faz bolos. Só que ela cria histórias tão legais na hora que ela vai
narrar, ela usa muita narração. Então, por exemplo, ela vai fazer um bolo para a avó, que ela sabe que é uma avó, então ela conta o significado que tem a avó. Então ela vai colocando aquele bolo, enquanto ela vai confeitando, ela vai colocando, porque a avó para mim, a avó é isso, eu tinha uma avó assim. E aí no final aquele bolo tá lindo, você viu tanto carinho colocado naquele bolo, ela embala e termina o vídeo, ela não aparece, mas ela tá narrando uma história. Então a gente vai precisar de ter isso, assim. Mesmo que a gente não apareça, então tem outras formas da gente não aparecer, mas da gente criar um conteúdo humano, assim, próximo. Legal. E como último tópico, né, quais canais que você acha que cabe numa padaria? Instagram, TikTok, ok. WhatsApp, né, principalmente o público mais velho, né? E o WhatsApp linkado, né? Eu sempre falo, o Instagram, a gente é um canal de venda, mas a gente tem que saber usar estrategicamente. Por exemplo, no link tem muita padaria que a gente vê lá que o link não tem nada, né? Então, assim, vamos facilitar a compra, gente, vamos facilitar a venda, né? Então, o link sempre ali do WhatsApp, do Instagram, ele tem que ser um link de venda que vai trazer resultado, ou um cardápio, ou um site, mas que tenha a venda, né? Então, eu falo sempre o WhatsApp, ou o iFood. Não, nosso foco agora vai ser iFood, vamos fazer uma campanha do iFood. O link tem que ser ali do iFood. Então, sempre pensar em venda, né? E outra, importante também, se a gente não coloca uma chamada para ação no post, o que a gente quer que o cliente faça, a chamada para ação é o que a gente quer que ele faça. Então, por exemplo, encomenda do Panetone agora, encomende, clica no link, chama no WhatsApp, faça a sua encomenda. Venha até a loja, que são as últimas unidades. Então a gente tem que dar um comando, né? E às vezes a gente esquece disso e dá muita diferença quando a gente não coloca esse comando. Fala que eu já esqueci, o que eu lembrei. Sim. Curte, né? Curte, salva, compartilha. Exatamente. E YouTube, você acha que cabe em padaria? Não vejo, não acredito. Eu acredito no TikTok, que assim, a gente ainda é fraco, mas é um muito forte, eu acho que a gente tem que trabalhar, até pra principalmente puxar a galera esses nova. Conteúdos mais jovens, do dia a dia, mostrar o dia a dia. Não precisa ser tão, porque no Instagram a gente tem aquele negócio de ainda ser mais bonito. E no TikTok não tem essa coisa mesmo, pode ser o dia a dia, pode ser uns stories, né? Quando a gente vai fazer uns stories. Agora o YouTube eu não consigo enxergar, pode ser que lá na frente não enxergo. Agora o WhatsApp e o Google, a gente não pode esquecer nunca do Google. O Google agora você consegue colocar o link do WhatsApp. Então imagina, a pessoa está pesquisando padarias no bairro tal, aparece e você já pode clicar no link do WhatsApp ou do Instagram, pode colocar as redes sociais também. A gente esquece dele, eu falo porque eu esqueço pra caramba do Google. E principalmente final de ano. É muita coisa, né? Principalmente final de ano, eu esqueço, tá lá sem responder por enquanto, viu gente? Eu tô falando porque a gente erra também. É realidade, né? É a realidade. É um tipo de empreendedorismo sem glamour, né? Não tem como você ter glamour. Tem uma padaria e fala ter glamour. Eu odeio aqueles negócios, sabe, de criar, de gente que fala sobre marketing, fala, tem que fazer, você tem que fazer 3 reels, você tem que fazer, porque a gente não consegue. Não tem regra, né? Não tem regra. Como é que você se adapta ao seu dia a dia, como é que seu público recebe isso. Mas pelo menos uma vez no mês, a gente anotar ali na agenda, vou lá no Google responder as pessoas e atualizar. Por exemplo, final de ano, eu errava nisso. Final de ano, as padarias mudam os horários, né? Então, por exemplo, horário de funcionar, fecha mais cedo, né? Tem festa de confraternização. O cliente sempre vai chegar lá e vai te xingar, porque ele vai falar assim, eu entrei no Google lá, falou que estava aberto. Desse jeito. E pra gente finalizar, como é que você pode ajudar quem está assistindo no YouTube ou ouvindo no Spotify? Como é que o Padaria de Sucesso pode ajudar essas pessoas? Ótimo. Então, tô no @padaria de sucesso. Tô aqui no YouTube também, mas tô no Instagram. Lá tem também, a gente tem uma assinatura que é do Decola, que é uma assinatura de marketing. A gente vai mudar um pouquinho ela agora, mas você paga ali um preço e aí tem aula sobre Natal, aula sobre Páscoa, tem conteúdos para baixar, tem cartaz, tem post pronto. Então tem toda a campanha pronta. E agora também, em janeiro, vai ter o curso Instagram para padaria. O Instagram focado na padaria, hoje a gente vai falar sobre isso tudo, ele vai ser ao vivo. E o calendário deve sair no final do ano, é um calendário com todas as datas prontas, e esse ano ele tá bem especial, que eu vou colocar bastante coisa nova nele. Que é um calendário de ações, onde você já vai ter o ano inteiro planejado e ele tem uns 365 dias, uma ideia de post. Legal, só não faz marketing agora quem não quer, né? Conteúdo rico, né? Material, ferramenta, processo que é só pegar, fazer. Eu sempre falo
que se a pessoa não conseguir parar uma vez no mês para fazer uma aula, né, desenvolver, o problema dela é a rotina dela, o problema dela é outro, não é a padaria, o problema está nela, né, o problema está nela. E a gente está estourando o tempo, né, só recapitulando o que a gente conversou hoje sobre posicionamento / proposta de valor, como é que você se diferencia, como é que você se coloca no mercado, como é que funciona o marketing hoje, e o futuro do marketing, que é ser diferente, humanizar a marca, criar histórias, criar conexão, né? Tive vários insights, eu mesmo vou adotar esse de episódios, depois vou te mandar para você ver se faz sentido. O método UGC, que é colocar o cliente para poder criar conteúdo, ou seja, você ganha validação na sua marca, você cria uma legião de fãs. E, para finalizar, canais e o futuro do marketing e tudo mais. Alguma consideração final? É isso. Quem quiser me procurar, tiver alguma dúvida, quiser mandar algum comentário, pode mandar lá no direct do Instagram. Eu tô lá sempre recebendo, eu que respondo tudo. E vamos fazer um 2025 aí com um planejamento de marketing bem legal, pensando nas datas que tem, né, sinergia com a nossa marca, com a nossa família. Então tem muita coisa para trabalhar, é muito legal, realmente marketing brilha os olhos, e eu gostaria que você estivesse vendo, brilhasse o seu também. Então, aí o Pedro também está com ideias aí para lançar no ano que vem, então vamos junto fazer aí da padaria uma padaria mais conectada com os jovens e com um posicionamento de marca forte. Legal, então a Rita tá no @padaria de sucesso no Instagram e no YouTube. Rita, te agradecer. Agradeço. Acho que foi muito legal, né? Assim, a gente tô monitorando o tempo aqui, que se deixar, acho que a gente fica aqui umas 3 horas. Exatamente, cria uma aula de graduação, né, aqui com, né, toda a experiência, história e conhecimento da Rita. Então, obrigado, né, por ter aceitado o convite, por ter participado. Obrigada. E esse episódio vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Agradeço quem acompanhou até aqui. Obrigado. Tchau. Tchauzinho.